Sobrevivendo no jogo como um bárbaro. Capítulo 3, Tutorial 2.3. Bárbaro. Na primeira vez que joguei, eu usei um personagem desta classe. A arma que escolhi foi a espada larga. Por quê? Porque é maneiro. Eu tinha imaginado como seria legal empunhar uma espada com as duas mãos e girá-la como um louco no meio de um acampamento inimigo. O problema é que eles morrem com muita facilidade. Fascinado pelos bárbaros, comecei a fazer minha própria pesquisa. Como eu poderia manter um bárbaro vivo? Apesar de muitas tentativas, meus personagens bárbaros ainda morreram com muita facilidade. Não importa o quão duráveis eles fossem, todos eles se transformaram em berserkers. Era como se eu estivesse andando em uma corda bamba durante cada batalha, e isso fez dos bárbaros um personagem instável. Então, em algum momento comecei a me sentir cético. Eu realmente tenho que usá-lo como damage dealer. Os bárbaros eram os mais duráveis de todas as classes, e seu potencial de força máximo também era alto, o que significava que podiam usar Adamantium. Embora suas estatísticas de habilidades especiais não fossem tão boas quanto as de um anão, os bárbaros tinham as habilidades básicas de um tanque. Embora, para ser honesto, eu realmente não quisesse ser um tanque bárbaro. Mas eu também não queria que todo aquele tempo gasto pesquisando bárbaros fosse desperdiçado. Então experimentei. E depois de um pouco de tentativa e erro, criei minha própria build. O que é esse personagem roubado? Sem hesitar, abandonei o anão que originalmente havia usado como tanque. E daí se eu não pudesse lutar uma luta chamativa? Sempre valorizei a eficiência e era um jogador que poderia deixar de lado o gosto pessoal em busca de estratégia. Assim como estava decidindo agora. Thud! Quando retornei ao meu lugar depois de escolher uma arma, pude sentir os outros bárbaros me olhando. O quê? Nunca viram um bárbaro segurando um escudo antes? Voltei ao meu lugar com uma expressão digna e firme no rosto. Assim como um verdadeiro bárbaro. Não havia necessidade de fingir desta vez. Próximo. Eu não tinha arrependimentos sobre minha decisão por 3 razões. 1. Das opções de armas iniciais, o escudo era o mais caro ao ser revendido. 2. Havia uma alta possibilidade de que mesmo se estivesse segurando uma espada agora, não conseguiria manejá-la adequadamente. 3. Eu estava no fim das contas buscando uma build de bárbaro com escudo. Eu tinha tomado a decisão mais racional que podia fazer hoje. Com isso você se tornou um guerreiro. Depois de escolher uma arma e voltar para o meu lugar, finalmente tive algum tempo para pensar. Enquanto os outros bárbaros passavam por suas cerimônias de passagem para a vida adulta, decidi especular sobre como havia chegado a essa situação. Eu realmente deveria ter pensado nisso antes, mas... Bem, o que eu poderia fazer? Eu estive ocupado demais salvando minha própria vida. Você alcançou o abismo. Vamos resumir os acontecimentos. Eu havia chegado ao covil do último chefão. Isso provavelmente tinha sido o gatilho. Espera um minuto. Então quem era o outro cara que morreu antes? Isso significa que ele também chegou ao covil do último chefão? Talvez sim. Havia muitas pessoas no mundo, e algumas delas devem ser estranhas como eu. Vamos pular essa parte por enquanto. Tutorial completo. Interpretei essa mensagem em particular da seguinte maneira. Eu te ensinei tudo o que preciso ensinar, então use esse conhecimento para sobreviver. Eu não sabia quem era que tinha escrito isso, mas devia ser um bastardo cruel. Se realmente quisessem que eu sobrevivesse, deveriam ter incluído uma explicação da situação do espírito maligno. Quase fui morto na chegada por isso, idiota. Ha! Talvez fosse porque eu estava dentro do corpo de um bárbaro, mas estava tendo dificuldade em controlar minhas emoções como de costume. Por esse motivo, abandonei esse pensamento. Ficar agitado poderia levar a problemas, e não era meu estilo ficar estressado tentando entender os motivos. O que aconteceu já tinha acontecido e não havia como voltar atrás. Era mais produtivo focar minha energia em pensar em como passar por essa situação. Então, ok, vamos pensar nisso por agora. Como eu sobrevivo a isso? A cerimônia de passagem para a vida adulta havia terminado, e eu estava atualmente caminhando pela floresta. O chefe estava na frente e os jovens bárbaros estavam atrás dele. Todos pareciam estar se divertindo, quase como se estivessem indo para um piquenique. Mas eu não podia rir junto com eles, porque eu sabia qual era o destino final deles. Alto. O lugar para onde chegamos após passar pela densa floresta era uma parede de castelo que facilmente tinha 30 metros de altura. Abram a porta. O portão do castelo se abriu com o som de engrenagens rudimentares rangendo. A velocidade era tão lenta que dava sono. Mas os jovens bárbaros assistiam ao espetáculo como se tivessem esquecido de respirar. Foi nesse estranho silêncio que uma cidade cinzenta, finalmente, apareceu além dos portões. Raftonia. Naquele momento, pelo menos, o brilho nos meus olhos provavelmente não parecia muito diferente do dos outros.
Estradas organizadas e prédios de pedra, juntamente com uma torre imponente que podia ser vista perfurando o céu. Eu nunca sonhei que veria na vida real essa imagem que só tinha visto na ilustração da tela de carregamento. Maldição. Guerreiros! Quando a porta se abriu, o chefe da tribo se virou e gritou para nós. Eu tinha esperança de que ele fornecesse algumas palavras de sabedoria antes de nos enviar, mas Vão embora, seu destino está lá fora. não havia necessidade de discursos chatos quando se tratava de bárbaros. Os bárbaros que acabavam de se tornar adultos correram para dentro da cidade gritando. Eu não queria, mas gritei e os segui. Provavelmente havia pessoas dormindo profundamente dentro daquelas construções fracamente iluminadas, mas de que isso importava? Eu era um bárbaro. O som do portão se fechando podia ser ouvido atrás de nós. Claro, nenhum dos bárbaros se importava. O grupo excessivamente animado correu por um longo tempo antes de finalmente se acalmar e desacelerar. Só então consegui retomar meus pensamentos. Atualmente, eu estava sentindo emoções conflitantes. Eu senti medo da situação em que me encontrava, mas também uma espécie de antecipação ao me tornar parte do mundo do meu jogo favorito. Era um pouco ridículo. Foi só há alguns momentos que eu decidi focar apenas em sobreviver, mas essas emoções ainda floresciam. Definitivamente eu não podia ser normal. Embora eu não fosse nada comparado a esses bastardos selvagens. Alto! O bárbaro agindo como líder, liderando a corrida na frente do grupo, parou, virou-se e gritou orgulhosamente. Acho que me perdi. Os bárbaros murmuraram entre si com a confissão chocante. O terceiro filho de Fanum, Karak, nos levou ao caminho errado. Ele não é qualificado para ser líder. Você terá que assumir responsabilidade. Besteira. Vocês todos conseguiram de livre vontade. Será que isso era como a sociedade bárbara parecia? Sem coração. Eu entendo. Parem. Vou admitir que não sou digno e vou renunciar como líder. Karak, o segundo ou terceiro filho de Fanum, curvou-se profundamente e retornou ao grupo. Uma bárbara foi nomeada como a próxima líder. Ainar, a segunda filha de Fenelin. A sábia Ainar nos guiará pelo caminho certo. A bárbara assumiu a liderança e sorriu com as palavras encorajadoras. No entanto, não demorou muito para que ela seguisse os passos do líder anterior. Acho que me perdi. Suas palavras eram chocantemente idênticas. Inacreditável. Precisamos chegar ao labirinto dentro do tempo determinado. Ainar também não está qualificada para ser nossa líder. Isso mesmo. Angustiados, os bárbaros começaram a discutir urgentemente quem deveriam nomear como terceiro líder. Acho que o segundo filho de Tetran seria uma boa escolha. Ah, não acho. Ao invés disso... Essas crianças não têm cérebro? Será que elas realmente não percebiam que não importava quem assumisse a liderança? Eles não chegariam ao destino dessa forma? Nesse ritmo, poderia até acabar sendo minha vez. Silenciosamente, me afastei do grupo e me aproximei da segunda líder. Com cerca de 1,80 m de altura, ela ficava um pouco afastada do grupo com uma expressão desanimada no rosto. Bjorn, filho de Andel? Você veio me culpar também? De jeito nenhum. Para mim, todos eles eram iguais. Enquanto eu balançava a cabeça, a bárbara feminina inclinou a dela. Então por quê? Eu não preciso de consolo. Não, eu vim mostrar a você como encontrar o caminho. Sério? Como? Levantei minha mão e apontei em uma direção. Você só precisa segui-los. Só seguir eles? Ela parecia não acreditar em mim. Exercendo minha paciência, expliquei logicamente passo a passo. Esta era uma cidade no meio da noite. Todas as luzes nas ruas estavam apagadas. No entanto, apesar de ser tarde da noite, havia bastante gente nas ruas. As pessoas estavam todas vestidas com armaduras em vez de roupas normais. Para onde elas poderiam estar indo? Certamente. Isso faz sentido. Vou tentar. A bárbara voltou para o grupo e gritou. Encontrei um caminho. E os bárbaros interromperam o processo de votação para o terceiro líder e aplaudiram. Sim, Ainar! Sábia guerreira! De qualquer forma, o grupo começou a se mover novamente. Parecia que estávamos indo na direção certa, já que mais e mais pessoas armadas apareciam na área à medida que o tempo passava. Em algum momento, comecei a ver uma série de luzes ao longe, brilhando em todas as direções. Se chegamos até aqui, pelo menos não vamos mais nos perder. O labirinto. Eu vejo o labirinto. A dimensão de Batalha Divina. Uma das minhas maiores preocupações agora era se entrar no labirinto era a decisão certa. Os bárbaros, que estavam no auge da empolgação, não notariam se eu escapasse do grupo. Dessa forma, eu não teria que entrar no labirinto ou lutar contra monstros até a morte.
No entanto, mesmo sabendo disso melhor do que ninguém, eu sabia que fazer isso não resolveria meu dilema. Porque sei que fugir não é a solução. Dungeon and Stone tinha um sistema de impostos. A partir dos 20 anos, todos os habitantes da cidade eram obrigados a pagar impostos, e a falta de pagamento era punida com a morte. Ouvir isso provavelmente faria você pensar que era um jogo estúpido. Mas quando você aprendia sobre o universo do jogo, percebia que o sistema era bastante justificado. Não acho que seja algo para se preocupar agora, mas... Vamos acelerar, Ainar. De qualquer forma, eu precisava ganhar dinheiro. Claro, meu método para fazer isso não necessariamente precisava ser entrando no labirinto e lutando contra monstros. Se eu encontrasse trabalho em uma taverna, não teria problemas em encontrar um lugar para comer e dormir, a menos, é claro, que eu fosse um bárbaro. Os bárbaros eram os únicos personagens que recebiam uma arma desde o início do jogo. Isso era por um motivo muito simples. Oh, bárbaro, desculpe. Já encontrei alguém. Vai embora! Não há nada para um bárbaro aqui. O que você vai quebrar desta vez? Bárbaros não podiam ter empregos comuns. Devido à forma como o jogo estava configurado, não havia maneira para os bárbaros ganharem a vida além de lutar contra monstros nos labirintos. Bem, eu não tinha certeza de como as coisas se desenrolariam na vida real, embora eu poderia possivelmente encontrar um emprego mais facilmente do que eu pensava. Mas se afastar do grupo apenas por essa intuição não estava me deixando à vontade. 10 minutos até o fechamento. Apressem-se para dentro. O labirinto no jogo só abria uma vez por mês. Em outras palavras, se eu não entrasse dessa vez, teria que sobreviver nesta cidade por um mês. Mas e se eu não conseguisse encontrar um emprego até então? E se ninguém estivesse disposto a contratar um bárbaro? O futuro era sombrio. Mesmo se eu sobrevivesse uma semana com a comida fornecida pelo chefe da tribo, teria que sobreviver o restante do tempo com sobras de comida e lixo. Eu poderia até morrer de fome antes disso. Uma coisa era certa. Mesmo se eu sobrevivesse, isso mudaria completamente meu corpo do estado atual. Serei o primeiro a entrar. Não, eu primeiro. Fome, frio e dormir em condições insalubres. Eu sabia melhor do que ninguém o quão devastadoras essas coisas eram para o corpo humano. Então, se eu tivesse que entrar de qualquer maneira, a coisa mais lógica a fazer era entrar agora enquanto eu estava em ótimas condições. O problema é que isso poderia apenas encurtar ainda mais minha vida. Estava perdido em pensamentos quando alguém segurou meu ombro. Bjorn, filho de Yandel. Quando olhei, era aquela bárbara. Seu nome era Ainar, terceira filha de Fenelin. Segunda filha. De qualquer forma, o que ela queria de mim? Todos os outros guerreiros já entraram no labirinto. Os únicos que ainda não entraram são você e eu. Ah, não é de se admirar que de repente ficasse silencioso. Olhando ao redor, não havia muitas pessoas na praça, muito menos outros bárbaros. Ainar, como segunda líder do grupo, parecia ter vindo verificar comigo porque eu estava parado ali. A gente deve se apressar. Já que chegamos tarde, não há mais tempo. Com isso, levantei a cabeça e olhei diretamente para frente. O portal, que anteriormente emitia uma luz intensa mesmo de longe, tinha diminuído perceptivelmente de tamanho. Foi então que o guia nos informou sobre o tempo restante mais uma vez. 5 minutos. Era mais apertado do que eu pensava. Eu teria que tomar uma decisão em breve. Entre primeiro. Eu seguirei atrás de você. Ok? Ainar assentiu e se dirigiu para o portal, o que só complicou ainda mais meus problemas. Como alguém que valorizava muito a eficiência, preferia fazer as coisas rapidamente, mas não era fácil tomar uma decisão neste caso específico. Ao contrário de um jogo, minha vida real dependia disso. Bjorn, filho de Yandel. Estava prestes a dar um passo involuntário para trás, quando Ainar, que estava caminhando para frente, de repente se virou. Obrigado pelo que fez antes. Não há nada pelo que me agradecer. É uma coisa que eu quero te perguntar. Qualquer coisa que não seja o nome da minha mãe, claro. Eu assenti, e Ainar perguntou com uma voz completamente sincera. Como posso ser sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão inteligente quanto você na minha vida. Quero ser como você. Como ser inteligente? Essa era uma pergunta realmente difícil de responder. Para ser honesto, eu me perguntava se o método mais rápido para ele seria renascer. Não, espere, por que eu estava pensando nisso? Apenas dê a ela uma resposta vaga e mande-a seguir em frente. Você sempre tem que pensar antes de agir. Entendi. Eu disse isso sem muita reflexão, mas Ainar absorveu minhas palavras com uma expressão séria no rosto. E então ela disse algo um pouco inesperado. Obrigado pelo seu conselho. Se eu retornar do labirinto, vou retribuir. O que você quer dizer com si? Me perguntei. Isso parecia estranho demais saindo da boca de um bárbaro. Então, apesar da minha personalidade geralmente eficiente,
Fiz a ela uma pergunta desnecessária. Você não tem medo de morrer? Não é óbvio? Claro que tenho medo de morrer. Os outros guerreiros provavelmente também têm, mesmo que não mostrem. E não é mesmo? Para ser honesto, as palavras dela não faziam muito sentido para mim. Os bárbaros no jogo não podiam sentir medo. E eles não pareciam muito diferentes na realidade também. Quando fiquei em silêncio, Ainar acrescentou. Nos nascemos guerreiros. Lutamos ou morremos. Seu tom era desajeitado e rígido, mas de alguma forma eu conseguia entender completamente o que ela estava tentando dizer. Entendi, porque eles nasceram bárbaros, eles não tinham escolha. Assim como eu. Se eles não matassem os monstros no labirinto, não conseguiriam sobreviver nesta cidade. Era por isso que eles aprenderam a superar seus medos desde cedo. Sim, era isso. Era por isso que eles tomavam a forma de selvagens. Espero vê-lo vivo, Bjorn, filho de Yendel. Logo depois, Ainar entrou no portal. Agora não havia nada me segurando. Apenas minha decisão. Assim como a linha que apareceu na tela quando eu estava prestes a entrar no covil do último chefão, eu tinha duas opções. Mas não. Meus pensamentos confusos se clarearam. Sim, eu preferiria pensar nisso como se estivesse jogando um jogo. Sempre que eu jogava, sempre enfatizava a eficiência em prol de um objetivo. Antes de agir, sempre avaliava as chances primeiro, e então sempre avançava com o próximo passo em mente. Se eu julgasse que minhas ações eventualmente resultariam em uma perda, mesmo que houvesse um benefício imediato, eu escolheria não. Caso contrário, escolheria sim. Então nunca houve realmente uma dúvida sobre o que eu faria. Corri em frente. Lá no fundo, o medo estava fervendo dentro de mim. Assim como quando o chefe da tribo havia chamado meu nome. Não é necessário dizer que, depois de ter sido doente durante toda a minha vida, eu não tinha nem um pouco de experiência em luta. E enfrentar monstros, meus joelhos já estavam tremendo. No entanto, agora eu tinha uma chance. Neste momento, eu tinha o corpo de um bárbaro, absurdamente forte e o conhecimento adquirido ao criar milhares de personagens. Acima de tudo, eu tinha o objetivo final de sobreviver a isso. Então eu não tinha escolha. Mesmo sabendo melhor do que ninguém que essa era uma decisão que poderia levar a terríveis consequências, e uma que nenhuma pessoa sensata escolheria. Eu tinha decidido, você entrou no primeiro andar da caverna de cristal. Que isso era a coisa mais lógica a se fazer. Fala, guerreiro, beleza? Se você tá apoiando o canal, deixa os comentários, deixa um like e um abraço.